Olá pessoal do canal, eu sou o Engenheiro Rodrigues e hoje vou trazer para vocês mais uma resolução de questão de concursos militares. Essa questão que a gente vai resolver hoje é uma questão que aborda a mecânica dos solos. Nós vamos falar sobre o adensamento de solos argilosos e sobre o ensaio consolidado não drenado anisotrópico. Primeiramente, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que deixem o like no vídeo e que compartilhem com os amigos ou conhecidos de vocês que estão estudando para concursos, mais especificamente para os concursos militares. Essa questão que a gente vai resolver hoje é uma questão da prova de 2019 e 2020 do Exército Brasileiro, do concurso de admissão para engenheiros já formados. Então vamos dar uma olhada no enunciado e ver o que a banca pede de nós. O ensaio triaxial CAU, Consolidated Anisotropic Undrained, ou adensado de forma anisotrópica cisalhado de forma não drenada, foi executada com relação K igual a 0,8. Pessoal, esse K ele é a relação entre a tensão vertical efetiva e a tensão horizontal efetiva na parte de adensamento do ensaio. Em uma amostra de argila normalmente adensada. Na fase de adensamento, as tensões verticais aplicadas foram 10 kPa, 50 kPa e 100 kPa. A tabela abaixo apresenta os resultados da fase de cisalhamento, quando a tensão confinante foi mantida constante. A ruptura ocorreu para a tensão vertical de 130 kPa. Então, nós temos aqui os dados de tensão vertical total e de poropressão. Então, na primeira fase do ensaio, ele é realizado de maneira não drenada, então ocorre o adensamento do solo, e na segunda fase ocorre a variação de poropressão. Então, ele é realizado na primeira fase de maneira lenta e na segunda fase de maneira rápida. O que é pedido para que a gente faça nessa questão? Primeiro, a gente deve esboçar o caminho das tensões efetivas do ensaio e um diagrama P' versus Q, considerando P' com essa fórmula e o Q com essa outra fórmula. O P' é a média das tensões vertical e horizontal efetivas e o Q é a diferença das tensões vertical e horizontal efetivas dividido por 2. Depois, a banca pede para que, com o auxílio desse gráfico, nós mostremos como é calculado o ângulo de atrito nessa situação. Bom, como que nós vamos seguir? Qual é o passo a passo que nós vamos ter que atender para resolver essa questão? Primeiro, nós vamos relembrar a execução dos ensaios CU, que é o ensaio consolidado não drenado isotrópico, e vamos relembrar com isso a execução do ensaio CAU, que é o ensaio consolidado não drenado anisotrópico. Depois nós vamos calcular P', P' e Q para os pontos dados. Vamos notar que existe uma trajetória de tensões totais e uma trajetória de tensões efetivas nesse ensaio. E com isso a gente vai demonstrar como calcular o ângulo de atrito, relacionando as informações do ensaio com o círculo de Mohr. Tudo bem? Então vamos para a resolução. Pessoal, dando início à nossa resolução, vamos recordar quais são as etapas do ensaio consolidado não drenado. Então o ensaio é dividido em o ensaio CU, ele é dividido em duas etapas. Na primeira etapa é realizada a consolidação drenada. Então, se essa etapa é drenada, nós não temos variação de pressão neutra. Não há variação de pressão neutra. Vamos representar aqui por μ. E ela é, se é drenada, ela é uma etapa lenta. Já na segunda etapa, que é a etapa em que ocorre o cisalhamento, ela é drenada, ou seja, ocorre de maneira rápida, e a variação de pressão neutra. Então aqui a gente vai fazer medidas de pressão neutra durante o ensaio e nós vamos conseguir determinar os parâmetros de resistência, φ e φ' e C'. São parâmetros de resistência não drenada. Aqui no enunciado, a banca diz que esse ensaio que foi realizado, ele é um ensaio CAU. O que indica esse A? É um ensaio anisotrópico, ou seja,
nessa primeira fase, a consolidação é realizada de maneira isotrópica. E o que é dado no enunciado? Esse Kzinho. Esse K, ele é a relação entre a tensão vertical efetiva e a tensão horizontal efetiva. Então, para a nossa primeira fase de consolidação, a banca dá essas tensões. Então, nós já podemos montar uma tabelinha aqui com a tensão vertical em kilopascal, a tensão horizontal em kilopascal. Podemos fazer aqui o P', também kPa, e o Q', o Q em kPa. Então, para essa primeira etapa, para a gente calcular as tensões horizontais, basta a gente multiplicar por 0,8. Lembrando que nessa primeira fase nós não temos variação de poropressão, então nós vamos considerar que essas tensões fornecidas já são as tensões efetivas. Então aqui vai ser σ1 e σ3, respectivamente. As tensões principais maiores e menores. Então, vai ser 10, 50 e 100. E para obter a tensão vertical, nós vamos multiplicar pelo K, que é 0,8. Nessa primeira etapa. Então aqui vale 8, aqui 40 e aqui 80 kPa. O nosso P', ele é calculado. P' vale σ1. P' é a média das tensões, então é σV' mais σH' sobre 2. E o Q é σV' menos σH' sobre 2. Então, algo que já é interessante a gente notar. No ensaio CU, ou a gente não é chamado assim normalmente, mas pode ser escrito também CIU, que é com adensamento isotrópico. Essas tensões aqui são iguais às tensões verticais e horizontais. Então, a primeira fase dela é isotrópica. E quando for desenhar um gráfico, mostro para vocês o que isso significa. Mas, olhando a fórmula do Q, quando a gente tem um ensaio isotrópico, o Q vai valer 0. Que não é o caso do que a questão dá para a gente. Então, esse gráfico vai partir da ordenada igual a 0. Mas aqui nós temos a situação anisotrópica. Então, isso não vai acontecer. Então, se a gente faz aqui o P' é 10 mais 8 sobre 2, vale 9. 50 mais 40, 90 sobre 2, dá 45. E 100 mais 80 dividido por 2, dá 90. E se a gente calcula o Q, que é a diferença dividido por 2, então aqui é 2 sobre 2, vale 1. 10 sobre 2, vale 5. E 100 menos 80, 20 sobre 2, vale 10. Então, vamos agora para a segunda etapa do ensaio, que é a etapa em que acontece o cisalhamento. Uma informação que é dada na questão é que a tensão confinante σH permanece constante. Ou seja, nós vamos pegar a última tensão confinante da primeira etapa, da fase de consolidação, e vamos replicar ela para todo o restante do ensaio. Só que o que vai acontecer? Nessa segunda etapa, nós vamos ter a variação de pressão neutra. Então, esse 80 aqui é uma tensão efetiva, a gente vai considerar como sendo a nossa tensão total. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui 80 menos 7, vai ser a tensão confinante, a tensão horizontal efetiva para essa tensão vertical total de 110. Aqui 80 menos 20 e aqui 80 menos 40. Tudo bem, pessoal? Então, aqui temos as tensões verticais totais. Para a gente obter o sigma V', nós vamos pegar o sigma V e subtrair a poropressão. Então, aqui é a primeira etapa. E agora vamos fazer as contas para a segunda etapa. Então, 110 menos 7 dá 103. 120 menos 20 dá 100. E 130 menos 40 dá 90.
E aqui o nosso sigma horizontal, nós vamos fazer 80 menos 7 dá 73. Depois 80 menos 20 dá 60. E depois 80 menos 40, que dá 40. Vamos calcular pelinha aí, que o pelinha é a média, então 176 dividido por 2 dá 88. 160 por 2 dá 80. E 130 por 2 dá 65. E o nosso Q é a diferença dividido por 2. Então aqui 30 por 2 dá 15. 40 por 2 dá 20. E 50 por 2 dá 25. Então aqui nós temos as informações para a segunda etapa. Com isso a gente já pode construir o nosso gráfico. Lembrando aqui, pessoal, o que a trajetória de tensão nos indica. Essa coordenada ela é o centro do círculo de Mohr. E essa coordenada é o raio do círculo de Mohr. Então, na trajetória de tensões, a gente está representando o círculo de Mohr por um ponto. Que esse ponto tem coordenadas P' e Q. Agora vamos desenhar o nosso gráfico e lançar essas coordenadas aqui sem a gente se preocupar muito com escala, mas para a gente ter ideia de como vai ser esse gráfico. E aqui eu vou, além do P', eu vou colocar o P também entre parênteses, para a gente ver que no ensaio CU, todos os tipos dele, nós temos uma trajetória de tensão total e uma trajetória de tensões efetivas. Então, nosso primeiro ponto vai ser 9 e 1, aqui 9 e 1. Depois temos o ponto 45 com 5. Temos um ponto 90 com 10. Aqui nesses pontos P nós temos 88 com 7, dá 95. 80 com 20 dá 100. E 65 com 40 dá 105. Então nós paramos aqui no 90 com 10. Depois, na segunda etapa, nas tensões efetivas, nós temos 88 e o Q 15. Então vai estar um pouquinho mais para a direita. Um pouquinho mais para a esquerda, na verdade. Vou marcar com X aqui os pontos da segunda etapa. Depois vamos ter 80 com 20. Então, um pouquinho mais para a esquerda. Depois temos 80 com 20. Um pouco mais para cá. E finalmente o ponto em que aconteceu a ruptura, que é o ponto com 65 pelinha e 25. Vou botar aqui um pouco mais para cá, na verdade. Então, aqui na segunda etapa nós vamos ter um gráfico dessa forma. Ele vai estar saindo aqui do nosso último ponto também. E aqui a fase de adensamento do ensaio. E quando a gente olha essa trajetória de tensões totais, nós vamos ter a diferença que vai ser a própria pressão neutra aqui. Então, aqui vai ser 7. Aqui a diferença entre as duas é 20. E aqui vai ser uns 40.
Bem, essa aqui é a nossa trajetória de tensões totais e essa aqui é a trajetória de tensões efetivas. Aqui, pessoal, a gente normalmente se realizam vários ensaios e no ponto de ruptura é desenhada uma envoltória com vários ensaios realizados. Então essa envoltória tem um ângulo alfa e tem um intercepto aqui que nós vamos chamar, por exemplo, de A. Ok, pessoal, então nós desenhamos o gráfico. Aqui nós terminamos a primeira pergunta e vamos agora para a segunda. Como que a gente relaciona o resultado desse ensaio no gráfico com os parâmetros de resistência, no caso o ângulo de atrito na condição não drenada. Então vou desenhar o círculo de Mohr. Aqui tal, podemos desenhar aqui é o mesmo valor, e aqui o sigma linha e o P'. Temos aqui um círculo de Mohr, que na trajetória de tensões vai ser esse ponto aqui que a gente desenha, quando desenha qualquer ponto lá na nossa trajetória. Aqui sigma 1 linha e o sigma 3 linha, que vai ser a nossa tensão vertical e horizontal. E aqui nós temos o nosso raio. E essa trajetória aqui, esse ponto é o ponto P', que é a coordenada do centro do círculo de Mohr. E esse ponto aqui é o ponto Q. Então, se a gente desenha a reta, aquela mesma envoltória que nós desenhamos aqui no círculo de Mohr, ela é uma secante por essa reta. Então, vamos supor que esse solo tem uma parcela coesiva na resistência dele também. Então, nós temos o raio R do círculo de Mohr, a inclinação alfa da envoltória da trajetória de tensões, e também vamos desenhar aqui a nossa envoltória de Mohr-Coulomb, que é uma envoltória que tem uma inclinação φ e tem um intercepto C', sendo que o intercepto aqui da trajetória da envoltória da trajetória de tensões é alfa'. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos fazer relações geométricas para relacionar alfa e φ. Porque esse alfa no ensaio de adensamento a gente já vai obter ele. Então nós queremos determinar o φ. Se a gente vê essa distância, vou chamar de x, ela é a mesma para as duas retas. Porque aqui é o ponto em que o nosso Q, que é o sigma V' menos sigma H' sobre 2 é igual a zero. Então esse ponto aqui ele vai existir, seja na origem ou seja um pouco mais para trás. E essa coordenada aqui, ela vale P'. E o P' é o sigma V' mais sigma H' dividido por 2. Então vamos desenhar dois triângulos aqui. E esse ponto, essa distância que nós vemos nesse ponto em que a envoltória de Mohr-Coulomb tem essa equação C' mais sigma' vezes tangente de φ', nesse ponto de tangência ele vai ser ortogonal à envoltória, e aqui também vai ser. Então nós temos dois triângulos retângulos. Nós temos esse triângulo da envoltória da trajetória de tensões. Aqui vale R, aqui vale alfa. Temos essa distância x, aqui o intercepto A. E aqui vale P'. Então a nossa tangente de alfa vale R sobre x mais P'. E para o segundo triângulo, que é o triângulo da envoltória de Mohr-Coulomb, nós temos a seguinte relação. Esse ângulo aqui é retângulo, esse ângulo é reto. Temos aqui x, a inclinação φ', aqui é C',
e aqui vale π, sendo que essa distância também é o raio do círculo de Mohr, como nós vimos aqui anteriormente. Então, o seno de φ vale R, cateto oposto, sobre a hipotenusa, x mais π'. Olha que interessante, pessoal, esses dois valores, a tangente de α é igual ao seno de φ', que é o ângulo de atrito obtido quando a gente faz o ensaio de consolidação não drenada. Então, o nosso φ' ele vai ser o arcosseno de tangente de α. Ok, pessoal? Então, com isso a gente responde a segunda pergunta dessa questão. Senhoras e senhores, com isso a gente conclui a resolução de mais uma questão. Peço novamente para que vocês se inscrevam no canal, para que deixem o like, compartilhem com todos os engenheiros que vocês conhecem, que estão se formando ou que já se formaram e estão se preparando para concursos militares e concursos públicos em geral. E peço que continuem acompanhando o canal para as nossas novas resoluções e aulas com conteúdo para vocês, tudo bem? Um grande abraço e bons estudos para todos vocês.